Querida igreja, boa noite. Que a paz do Senhor, sua bênção esteja sobre a sua vida e a sua casa. Amém, queridos? Também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus possa abençoá-los. É uma alegria tê-los conosco participando deste culto e dessa hora também de reflexão e meditação na palavra do Senhor. Eu queria convidar a atenção dos queridos irmãos para uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. O verso que nós leremos serão os versos de número 38 a 42 de Lucas, capítulo 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, que prazer o nosso aqui na Tua presença, um prazer espiritual, uma alegria mesmo, uma alegria da salvação, ó Deus, de nós estarmos na Tua presença junto com a família da fé, Te cultuando, Te servindo. E agora nós nos assentamos todos diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor fale com cada um de nós. A começar por mim, ó Deus, por meio dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra do Senhor, especialmente nessa noite, no texto que está aqui diante de nós. Fala conosco, Senhor, instrui-nos, abençoa-nos, que esta palavra possa nos incentivar, nos desafiar e nos comandar a uma nova caminhada na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, recentemente o Estadão publicou uma matéria muito curiosa a respeito do que anda acontecendo na Coreia do Sul. A Coreia do Sul está com um grande problema de saúde comportamental, mental, como queiram chamar, e o problema que eles estão enfrentando lá, sério, que está exigindo providências das autoridades, se chama dependência digital. Há um problema sério com 20% da juventude daquele país que estão sofrendo de um mal chamado dependência digital. É importante que a gente lembre que a Coreia do Sul é o país onde está a fábrica, a matriz da Samsung, que dispensa maiores apresentações. A Coreia tem como sua capital Seul, que é considerada a capital mais conectada do mundo. E 70% da população possui smartphone, que são esses aparelhinhos que servem também para a gente telefonar, né? Os chamados smartphones. E eles então estão enfrentando esse tipo de problema. Os jovens daquele país, a população toda, mas especialmente um grupo, uma fatia considerável, eles têm uma dependência excessiva, compulsiva de internet, de games, e as providências, a abordagem que as autoridades estão encontrando para lidar com isso, vão desde o estudo de leis que proíbam o acesso a games online para jovens até 16 anos, depois da meia-noite. Imagine se isso vai funcionar, nunca, né? Além disso, estão sendo feitos programas envolvendo terapias, medicamentos e o incentivo a atividades ao ar livre, com a família, com esportes, né? Coisa que a tecnologia acaba afastando as pessoas. Esse problema social na Coreia exemplifica uma realidade que vai tomando cada vez mais conta das pessoas. Os Guinness, que é um teólogo reformado, filho de missionários
na China, ele nasceu na China, e é uma referência do pensamento reformado. Ele usa uma expressão muito interessante para descrever esta situação atual. Ele diz que nós estamos vivendo em estado de sítio. Nós estamos sitiados pela ditadura das nossas agendas e do volume de coisas que vem sobre nós. Ele diz então que hoje nós temos escolhas demais para fazer, pessoas demais para nós nos relacionarmos, livros demais para nós lermos, coisas demais para nós comprarmos. Eu vou pedir licença ao Guinness para incluir na lista dele aqui algumas outras coisas demais. Nós temos entretenimentos demais para nos divertirmos hoje em dia, e-mails demais para nós respondermos, e com isso eles acabam ficando afogados na nossa caixa postal, porque a gente não dá conta de responder todos os e-mails que chegam, o WhatsApp que não para de apitar no nosso smartphone, horas no Facebook que, se nós não vigiarmos, a gente vai ficando por ali, vai ficando, e com certeza, não sei qual, mas está chegando por aí uma nova tecnologia que vai consumir o nosso tempo de novo, até a gente aprender como funciona e explorar as suas possibilidades. Voltando ao Os Guinness, esse teólogo então diz que o fato é que nós estamos hoje sobrecarregados e saturados. Estamos falando de alguma coisa muito estranha, muito distante da realidade dos irmãos? Creio que não. No texto bíblico que nós acabamos de ler, meus irmãos, aqui nós temos uma boa mulher, uma mulher crente, uma mulher fiel ao Senhor Jesus, seguidora dele, mas que entrou no modo dispersão do foco que ela deveria conservar como discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Na passagem bíblica que está diante de nós, Marta e Maria são nos apresentadas pela primeira vez nos Evangelhos. E Jesus faz uma visita à casa dessas duas irmãs, sendo que Marta, por ser talvez a mais velha, ela é considerada a anfitriã principal. O texto bíblico diz que ela estava hospedando a Jesus. E nós vamos procurar aqui extrair uma importante lição de vida para nós cristãos, nessa era sitiante em que nós estamos vivendo. E eu creio, meus irmãos, que nós podemos, com bastante fidelidade ao texto bíblico, extrair daqui que precisamos acordar do sono frenético, ou interromper esse frenesi sonífero em que nós temos nos colocado, e redescobrir uma vida de maior intimidade com Deus. Creio que esta é uma das principais lições deste texto bíblico. Na vida frenética em que nós vamos sendo engolidos e tomados no nosso dia a dia, cada um com seu estilo de vida, com suas responsabilidades, nós precisamos repensar no que é necessário nós fazermos para redescobrir uma vida de maior intimidade com Deus. Vamos lembrar algumas coisas dessa história, vamos contar de novo um pouquinho dessa história tão interessante que passou-se com Jesus Cristo. Ele estava pregando o Evangelho do Reino de Deus nas imediações de Jerusalém, em Jerusalém e imediações. E havia uma cidadezinha, um vilarejo, um povoado, a 3 quilômetros de Jerusalém, que bem nós poderíamos considerar uma cidade satélite, uma cidade dormitório. As pessoas iam para Jerusalém, resolver suas principais coisas e acabavam se retirando ali para uma cidadezinha, para um lugar onde eles podiam se hospedar. E esse lugar e esta vila, o texto bíblico não diz, mas nas passagens paralelas nós podemos depreender que era a cidade de Betânia. Lázaro nem é mencionado aqui ainda, porque está sendo começado o relacionamento de Jesus com esta família. E Jesus foi ali recebido por Marta, que queria recepcionar Jesus em grande estilo. Ela não queria apenas uma recepção qualquer, ela realmente queria fazer algo que marcasse aqueles dias que Jesus estaria ali com ela e com a sua irmã e com o seu irmão. Só que lá pelas tantas, Marta teve um descontrole emocional. Ela perdeu as estribeiras e ela se dirigiu a Jesus de forma áspera. Ela, ao invés de chamar a sua irmã num canto, quem sabe, dar um beliscão nela, falar assim, vai me ajudar, ela já vai direto ali em Jesus, dá uma bronca no Filho de Deus e fica reclamando, Jesus, só podia liberar a minha irmã.
Porque eu estou aqui sobrecarregada, correndo de um lado para o outro, e ela bonitona, toda folgada aí, assentada diante do Senhor, e não me ajuda, e eu fico aqui toda sobrecarregada. Ela não só foi atrevida com Jesus, mas ela também desprezou a sua irmã, ela desprezou a decisão, a escolha que a sua irmã tinha feito de ficar ali quietinha do lado de Jesus. E Jesus, ele tinha toda a autoridade para dar aquela enquadrada, né? Merecida enquadrada em Marta, mas ele veio aqui para nos ensinar a como nos relacionar com ele. Ele não deixou de aproveitar então essa oportunidade de ensiná-la, e com um tom amoroso que o próprio texto nos permite visualizar. Ele falou: Marta, Marta. Que é isso, Marta? Ele disse que, na verdade, Maria estava fazendo a coisa certa, e se tinha alguém precisando mudar de mentalidade e de conduta, era ela. E de uma forma muito precisa, muito direta, mas também muito amorosa, Jesus deixou isso claro para ela. Jesus disse: Marta, você, em outras palavras, você está envolvida num frenesi sonífero. Você está numa atividade frenética e parece que você está dormindo de olhos abertos. Porque, meus irmãos, Jesus, o Criador do universo, escolheu visitar esse planetinha chamado Terra. Nesse planeta, uma região chamada Palestina, e naquela região uma casa, a casa de Marta e de Maria. E ela, ao invés de aproveitar esse momento único, especialíssimo, diante dos olhos dela estava acontecendo, e parece que ela estava dormindo acordada, sonâmbula, e não percebia a oportunidade que ela estava perdendo. A maneira como o texto bíblico foi redigido pelo apóstolo, ou pelo evangelista Lucas, a gente percebe aqui que Marta estava tão sobrecarregada de coisas que ela estava desatenta, dispersa. Ela não estava conseguindo focar no essencial, mas ela estava dando mais atenção para o acessório. Ela estava mais preocupada com o secundário, sem o foco que ela deveria ter como uma discípula de Jesus Cristo. E Maria, ao contrário, Maria escolheu, manteve o foco certo, fez a escolha acertada. Maria, por alguma ação sobrenatural de Deus na sua caminhada como seguidora de Jesus, já tinha acordado daquele sono espiritual que os crentes entram com muita frequência, no modo sonífero, no modo dispersão, quando nós perdemos o foco do que realmente conta na vida cristã. A história vai terminar aqui. Depois haverá outros 2 capítulos, um envolvendo a ressurreição de Lázaro e um outro envolvendo o momento em que Maria vai ungir a cabeça de Jesus com perfume, vai lavar os seus pés, enxugar com seus cabelos, e por isso vai ser outra vez criticada e questionada pelo desperdício em relação a Jesus. Mas como Marta, meus irmãos, nós precisamos acordar, se estivermos dormindo, desse frenesi sonífero, dessa corrida frenética que nos faz adormecer e impedir que nós tenhamos uma vida de maior intimidade com Deus. E nós vamos procurar então responder juntos aqui a pergunta que Marta fez para Jesus. A pergunta do verso 40: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Há uma pergunta e há uma expectativa. A pergunta de Marta é: Senhor, o que importa para o Senhor numa situação como essa? O que realmente importa? O que vale para o Senhor? Uma atitude como a de Marta ou uma atitude como a de Maria? E a expectativa que ela levanta de uma forma tensa é: qual é a determinação de Jesus em circunstâncias análogas a essa? O que Jesus nos comanda a fazer? O que Ele nos determina a fazer? Para no final de todas as contas aqui, meus irmãos, nós respondermos ou procurarmos tirar daqui uma diretriz fundamental. Resumindo toda a história, o que vai restar aqui é como Jesus gostaria de ser hospedado na minha vida e na sua vida. O que o agradaria mais como o hóspede da nossa vida, como aquele que habita em nós, em nossas vidas e em nossos corações.
Vamos pensar então, meus irmãos, com essa história reavivada na nossa mente, em algumas aplicações dessa lição principal de que nós devemos rever o nosso estilo de vida para voltarmos a ter ou aprofundarmos, se já temos, uma vida de maior intimidade com Deus. Uma reflexão, uma aplicação que nós precisamos fazer aqui dessa passagem, meus irmãos, é que a parte boa da vida, segundo Jesus, é o relacionamento que nós podemos ter com Ele. A parte boa da vida é o relacionamento com Jesus. Qualquer outra coisa, comparado com isso, perde o seu brilho. E será lamentável se nós dermos mais valor para outras coisas do que isso, como foi o caso de Marta. O apóstolo Paulo, a respeito então dessa parte boa da vida, ele diz que nós temos da parte de Deus um chamado primário, um chamado prioritário, que deve anteceder qualquer outro projeto e qualquer outra atividade nossa pessoal. Paulo diz isso em 1 Coríntios 1,9, quando ele deixou lá escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, o seguinte: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. O nosso chamado primariamente, prioritariamente, meus irmãos, ele é relacional, ele é contemplativo, é uma coisa entre você e Deus, entre cada um de nós e Deus. Nós fomos criados, nós fomos chamados, e toda a história da redenção aconteceu para que nós nos tornemos amigos de Deus. E lembrando a observação de Rick Warren, nós podemos ser tão amigos de Deus quanto nós quisermos ser. Hoje falávamos na escola bíblica dominical que num auditório como esse, por exemplo, nós temos pessoas aqui que são mais amigas de Jesus do que outras. Não porque sejam melhores, mas porque desejaram, têm pagado o preço, têm investido para se tornarem mais amigas de Deus, amigos de Deus, e outros não têm feito a mesma coisa. Abraão é um exemplo na história da redenção de alguém que, porque creu em Deus e porque andou com Deus, a Bíblia diz que ele foi chamado de amigo de Deus. Está lá em Tiago 2:23. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nós temos que escolher se nós queremos ser mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Está em 2 Timóteo 3:4. Entre as igrejas do Apocalipse, havia uma delas em particular que Jesus encheu de elogios a igreja de Éfeso. Vocês são uma igreja, vocês são crentes extremamente ativos na obra do Senhor, vocês suam a camisa, vocês sustentam a doutrina e não aceitam heresias aí no meio da igreja. E mais, vocês enfrentam corajosamente as perseguições, mas eu tenho algo muito sério contra vocês. Tão sério que eu estou pensando em fechar as portas dessa comunidade. Tão sério que eu estou pensando em remover o candeeiro daí. E sabe o que era tão sério assim que Jesus levou em mais alta conta do que todas aquelas outras qualidades? Eles haviam perdido o primeiro amor para com o Senhor. Era ativismo, era correria, mas não havia relacionamento com o Senhor como Ele gostaria que houvesse. Por isso, meus irmãos, eles estavam nessa situação tão crítica. E Jesus, meus irmãos, Ele ensinou, antes da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, que o privilégio que nós temos de ser amigos dEle é de uma tal natureza, que se nós realmente quisermos ser amigos dEle, nós vamos ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus no nosso íntimo, para sermos dirigidos por Deus no nosso íntimo. E ele disse isso lá em João 15:15, quando ele falou assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você quer saber qual é a vontade do Pai para você? Seja amigo de Jesus, porque Ele prometeu que se nós formos amigos dEle, nós conheceremos a vontade de Deus
para a nossa vida. Meus irmãos, o problema de Marta não é que ela não fosse convertida, ela era uma mulher salva, mas o problema de Marta é que ela não estava investindo na sua amizade com Jesus. O problema dela é que ela não estava praticando o exercício da presença de Deus na vida dela. Ela precisava aprender mais de Jesus, na intimidade com Ele, e ela não estava disposta a isso, a ter aquela atitude serena aos pés de Jesus que Maria demonstrou. E Jesus faz uma observação importante, é que esta parte, a boa parte da vida, ninguém pode tirar de nós. A outra parte, aquela de repente nós podemos perder. Mas esta parte do relacionamento, da intimidade com Jesus, ninguém tira isso de nós. Nem a morte, nem doenças, nem problemas, nem dificuldades, as mais diversas que possam surgir. Este é um investimento certo, seguro e permanente na nossa vida. Paulo, ele menciona esta verdade quando ele diz em Romanos 8:39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, em resumo, nada nessa vida pode ser melhor e deveria ser melhor para nós do que o relacionamento pessoal com Jesus no nosso dia a dia. Quem vive assim, vive segundo uma prioridade bíblica, uma prioridade que agrada a Deus e que certamente vai abençoar a sua vida. Mas uma segunda aplicação que nós podemos fazer dessa verdade central do texto bíblico, de que nós temos que repensar nossas prioridades, nosso estilo de vida, para redescobrirmos a intimidade com Jesus, é que se é fato que a parte boa dessa vida é o relacionamento com Jesus, o outro aspecto, meus irmãos, é que a outra parte também faz parte da nossa vida. A outra parte também deve fazer parte da nossa vida como cristãos. Porque se recebemos um chamado prioritário para um relacionamento com Deus através de Jesus, todos nós aqui recebemos também um chamado secundário, que decorre do chamado primário para servir a Ele. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:23, ele diz assim, deixou lá registrado para nós, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Meus irmãos, aqui há uma declaração de Paulo que muitas teologias têm deixado escapar. Muitos crentes não têm percebido isso. E muitas vezes nós nos referimos ao serviço do Senhor e ao ministério de Deus como sendo aquelas coisas que oficialmente nós fazemos como igreja. O apóstolo Paulo discorda dessa redução do nosso chamado. E ele diz que nós devemos fazer para Deus, como para o Senhor, tudo. E não apenas as questões religiosas. Não apenas as questões eclesiásticas ou as atividades eclesiásticas, mas tudo quanto nós fizermos, nós devemos ter essa perspectiva de que fazemos para o Senhor. Como Marta estava ali servindo ao Senhor na sua casa, cuidando da alimentação, cuidando da roupa de cama, do ambiente para que Jesus se sentisse à vontade. Mas quando não tiver Jesus ali diretamente envolvido, continua sendo para o Senhor. Já daremos um grande passo se percebermos isso. Porque se percebermos isso, meus irmãos, e crermos nessa verdade bíblica, não haverá nada que venha às nossas mãos para nós fazermos, que nós vamos fazer de qualquer jeito, que nós vamos fazer relaxadamente, mas nós vamos procurar fazer com excelência, com qualidade, com fidelidade, porque Deus nos deu oportunidades, dons, talentos, e nós devemos responder a Deus por causa dessas mesmas oportunidades que Ele tem nos dado. Então, meus irmãos, Jesus não está aqui dizendo nessa passagem que o ideal de vida é a vida contemplativa. A vida ativa é uma coisa ruim, é carnal, é ativismo simplesmente, que a gente deveria então agora cruzar os braços e entrarmos numa vida de ociosidade espiritual e de contemplação, orar, jejuar, vir para as reuniões da igreja. Não é disso que Jesus está falando.
uma vida meramente contemplativa não agrada a Deus. E há um detalhe interessante, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode conferir. A história que precede o momento de Jesus na casa de Marta e de Maria, e o ensino que sucede a esse episódio. Os irmãos perceberam? A história anterior é a história do bom samaritano, e o ensino bíblico posterior é o ensino da oração do Pai Nosso. A primeira parte fala de atividade, inclusive condena aqueles que por causa de uma vida contemplativa passam de largo e deixam lá o homem caído no chão, o sacerdote, o levita. Jesus está condenando exatamente a religiosidade que não serve, que não se envolve, que não tem misericórdia com o próximo. E depois ele vai falar do roteiro que deve nortear a nossa vida devocional, ensinando a oração modelo que ele ensinou. Atividade e contemplação, as duas coisas caminhando juntas na vida cristã, no discipulado cristão. Mas a história de Maria, no meio desses dois momentos do ensino e da vida de Jesus, está aí, creio eu, meus irmãos, para nos lembrar como é que as duas devem se entrelaçar e caminhar. A ação, ela deve ser norteada pela contemplação. A contemplação não pode ficar sacrificada pela ação. Não basta servir a Deus, nós temos que servir com o Senhor. Não servir ao Senhor, mas servir com o Senhor. Maria, sentadinha lá, ela estava servindo ao Senhor, colocando seus ouvidos disponíveis para que Ele ministrasse ao coração dela, moldasse nela uma verdadeira discípula de Jesus, para que ela pudesse ser uma bênção. Você aqui agora, sentado, passivamente como você está, estando de coração aberto à palavra de Deus, você está aqui agora servindo a Deus, como eu, como cada um de nós que tem aqui atuado aqui à frente, os irmãos aí, estamos todos servindo a Deus, embora isso seja também contemplação da presença e investimento no nosso relacionamento com Deus. Então Jesus não queria que Marta deixasse a casa de perna para o ar, que eles jejuassem todos os dias que ele estivesse ali, para que ela não precisasse ir para a cozinha, mas Jesus esperava que ela simplificasse as coisas, que ela soubesse dizer não para quem sabe, alguns desejos do seu coração, que ela pensou em fazer 1000 coisas para Jesus, e bastava pouca coisa para ele se contentaria com pouco. Nós precisamos aprender com o exemplo negativo de Marta e o positivo de Maria, meus irmãos, a sermos seletivos. Precisamos aprender a dizer não, por causa do que deve ser o nosso principal objetivo. Oswald Chambers, que escreveu um devocionário que é famoso, tudo para ele, já vendeu horrores mundo afora, desde que foi publicado, ele disse o seguinte: o alvo único do chamado de Deus é a satisfação de Deus, não sendo um chamado primariamente para fazer algo para Ele. O chamado primário nosso é para agradar a Deus, e se para agradar a Deus eu tenho que fazer menos algumas coisas, nós deveríamos estar dispostos a isso. Nós não fomos chamados primeiramente para fazer ou para ir, mas somos chamados para alguém, para um relacionamento com Deus. E Marta não sabia simplificar, mas estudando um pouquinho a vida de Maria, meus irmãos, eu cheguei à conclusão de que Maria não é aquela crente bobinha, pietista, piegas, que fica lá sentadinha, passiva aos pés de Jesus. Ela era uma mulher inteligente, sábia. Já conhecia a irmã dela de outras situações. E quando ela viu a irmã dela entrando naquele modo ansiedade, ela falou: deixa para lá, porque eu já sei onde isso vai parar. Já está bom demais o que já está preparado para Jesus, quer saber? Eu vou agora para o que é principal. Ela soube fazer essa seleção. E sabe por que eu creio que isso não é forçar o texto bíblico, meus irmãos? Porque ela não era uma mulher que não se importava em servir a Jesus, mas o desejo dela de servir com o Senhor, de servir na intimidade, como fruto da intimidade dela com Jesus, permitiu que ela realizasse por Jesus algo tão extraordinário, que ela entrou para a história não como uma mulher que ficou sentada aos pés de Jesus, mas como uma mulher que fez algo grandioso por Jesus. Porque no dia em que, anos depois, tempos depois, no dia em que ela quebrou aquele vaso de perfume,
sobre a cabeça de Jesus, lavou os seus pés, enxugou com os seus cabelos e foi criticada e repreendida pelos apóstolos, especialmente por Judas, Jesus falou: olha, saibam que ela fez boa ação para comigo. E Jesus elogiou lá atrás que ela tinha escolhido a boa parte, porque ela soube escolher a boa parte da intimidade com Jesus. Ela conhecia Jesus. Naquela última semana da vida dele, ela sabia que ele estava ansioso, aflito, tenso. E ela fez aquilo que ela fez para trazer algum alívio ao coração de Jesus. E quando ela fez o que ela fez, Jesus falou: aonde for pregado o Evangelho por todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. Jesus então não estava defendendo uma vida de ociosidade, mas uma vida de serviço orientada a partir de uma vida de intimidade com Jesus. Para Marta, mais importante do que, para Maria, mais importante do que produzir, era agradar a Deus. E todos nós deveríamos pensar se o quanto nós temos feito por nós, pelos outros, pela igreja, tem agradado a Deus. Ou se corremos o risco de estarmos fazendo de menos ou de mais, sem levar em conta aquilo que agradam a Deus. Alguns fazem o que fazem em busca de grandeza e de prestígio diante das pessoas. Maria não tinha essa preocupação. Podiam vir inclusive com paus e pedras para cima dela. Se ela estava aprovada por Jesus, era o que contava. Isso é tão sério, meus irmãos, que John Piper, escrevendo para pastores, ele fala algo que assusta. Ele diz o seguinte: até que os crentes aprendam como servir a Deus para a sua glória, nós pastores deveríamos dizer a eles: não sirvam a Deus. Se não estivermos prontos para servir a Deus como fruto de um relacionamento de intimidade com Ele, e tivermos outras motivações que no final das contas não glorifiquem a Deus, vou pedir licença para concordar e então dizer à igreja: não sirva, meu irmão, a Deus, se você não está investindo no seu relacionamento com Jesus Cristo. Há tempo para todo propósito, meus irmãos, e deve haver tempo para servir, e deve haver tempo também para orar, para desenvolver intimidade com Deus. E por que nós não fazemos isso? Porque nós vamos seguindo a trilha que Marta caminhou, aquela trilha agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, inquieta, preocupada com muitas coisas. Nós vamos sentindo um peso enorme. Nós não fomos criados para autonomia, nós somos criados para depender de Deus. E nós deveríamos ouvir mais, e quem sabe o Espírito Santo quer falar com você nessa noite, aquelas palavras que Jesus falou certa vez: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, como Maria, assentada aos seus pés, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente trabalha nessa vida e trabalha sem estar debaixo do jugo de Jesus, significa que nós estamos sozinhos. Ele não está ali do nosso lado para aliviar o nosso fardo. Meus irmãos, John Wesley, pregando sobre um tema semelhante a esse, e fazendo menção a essa passagem, ele disse que a nossa agitação, ela é excessiva e pecaminosa, quando ela nos distrai de ouvir e atender à voz do Senhor, que está sempre falando em nossos corações. Qual foi a última vez que você teve a nítida sensação de que Deus estava falando com você? De que você estava em íntima comunhão com Deus? O que estiver afastando você dessa experiência diária, você e eu precisamos rever. Jesus condena, meus irmãos, qualquer atividade, qualquer estilo de vida, todo estilo de vida que nos impeça de dar a Ele o devido lugar na nossa devoção e no desenvolvimento da nossa vida
espiritual, seja o trabalho da igreja, sejam trabalhos seculares, seja diversão, seja tecnologia, sejam estudos, relacionamentos, o que for, nós devemos repensar. E não é bom que a gente faça aquelas racionalizações, não é só por um período de 6 meses, 1 ano, e aí muitos irmãos esfriam no seu compromisso com a sua devocional, esfriam no seu envolvimento com a igreja, porque ele agora tem uma urgência maior, e essas pessoas, irmãos nossos, acabamos muitas vezes deixando a boa parte de fora. Relacionar com Jesus, nos tornarmos como Ele, e servir a Ele em todas as coisas da nossa vida. Nessa ordem, meus irmãos, nessa ordem, é o que importa para Jesus. Esta é a sua determinação para nós, e assim Ele gostaria de ser recebido na casa do nosso coração e da nossa própria vida. Vou repetir: se relacionar com Jesus, nos tornarmos como Ele e servirmos a Ele, nesta ordem, o que importa para Jesus, é a sua determinação para nós, e é como Ele gostaria de ser recebido nas nossas vidas. Concluindo, meus irmãos, nós, à luz de um texto bíblico como esse, somos desafiados a acordar do sono frenético, ou do frenesi sonífero, como queiramos, e redescobrir uma vida de maior intimidade com Deus. E faz lembrar o salmista, quando ele diz assim: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Ele sentia que a sua alma andou meio adormecida, e ele queria então agora investir de novo no seu relacionamento com Deus, e até acordar mais cedo para isso ele estava disposto. Em outro momento, o apóstolo Paulo fez uma exortação séria, que vale para os nossos dias: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Amém, irmãos? A nossa salvação, a consumação da obra da redenção está por um pouquinho para ser concluída, e é hora de nós despertarmos do sono, esse sono de correr para um lado para o outro sem perceber que há algo mais importante que nós estamos deixando em segundo plano. Por isso, meus irmãos, esta mensagem bíblica nos desafia a trabalharmos com as mãos disponíveis de Marta, operosas de Marta, mas com o coração dirigido pelo Espírito Santo, como Maria tinha, porque nós vamos saber onde colocar a mão e aonde não colocar a mão, embora elas estejam disponíveis para o trabalho. Esse texto nos desafia, meus irmãos, a termos uma agenda aberta, disponível como a de Marta, mas com os critérios estabelecidos a partir da devoção de Maria. E eu quero então pedir ao meu irmão e à minha irmã aqui que repense a sua vida devocional e a sua vida de culto, e que você se una a um grupo da igreja que já tem orado por um despertamento da igreja para a oração, para a adoração e para o serviço do Senhor. Curiosamente, através de uma tecnologia chamada WhatsApp, nós temos hoje mais de 10 grupos de oração em atividade na igreja, algo que surgiu espontaneamente, que não foi programado, e esses irmãos, vários deles, em torno de 100 e poucos irmãos, foram convidados a participar desse movimento de oração pela obra missionária da igreja, pelas sociedades internas e principalmente por um despertamento para a oração, para a adoração e para o serviço em bases que realmente agradem a Deus. Desperta, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ainda adorar ao nosso Deus com um cântico de consagração.